Olá, pessoal. Hoje nós vamos estar iniciando uma nova leitura. O título do livro é O Espírito Dentro de Nós e o Espírito Sobre Nós, a dupla obra do Espírito Santo, do autor Kenneth Hagin. Esse livro contém 169 páginas e contém 13 capítulos. Vou ler para vocês o sumário. Capítulo 1, a dupla obra do Espírito Santo. Capítulo 2, o Espírito no interior, o Espírito Santo e o novo nascimento. Capítulo 3, andando no Espírito. Capítulo 4, a importância do andar em amor. Capítulo 5, amor, o melhor caminho. Capítulo 6, crescendo para a perfeição. Capítulo 7, um chamado sobrenatural. Capítulo 8, aventuras com o Espírito Santo. Capítulo 9, uma dimensão mais profunda. Capítulo 10, testemunhando para a sua família a respeito do batismo no Espírito Santo. Capítulo 11, o lugar da habitação do Espírito. Capítulo 12, a igreja como templo do Espírito Santo. E capítulo 13, Deus habita nos louvores do seu povo. Vamos iniciar o capítulo 1. A dupla obra do Espírito Santo. Existe outra experiência que o cristão precisa viver, seguida da experiência do novo nascimento. Depois que uma pessoa aceita Jesus Cristo como seu Salvador e é batizado no corpo de Cristo como um membro da família de Deus, outra experiência o aguarda. Algo que irá trazê-lo para um nível mais profundo em seu relacionamento com Deus, uma dimensão espiritual mais profunda. Há muita confusão a respeito dessa experiência no meio cristão, a qual teólogos e líderes de igrejas têm debatido por séculos. Eu mesmo já creio que a obra do Espírito Santo encerrava quando uma pessoa era batizada em Cristo, ou seja, recebia o novo nascimento. Mas na Bíblia nós podemos claramente encontrar duas obras distintas, separadas, as quais eu espero mostrar nas páginas deste livro. Eu também falarei a respeito do propósito dessa dupla obra do Espírito de Deus. O Espírito no nosso interior, através do novo nascimento, para a formação do nosso caráter, e o Espírito sobre nós, através do batismo no Espírito Santo, para o serviço. Minha própria experiência. Eu recebi o Espírito Santo em meu novo nascimento, assim como você, quando você nasceu de novo. Por causa da minha formação básica, batista, eu iniciei meu ministério sendo um jovem pastor batista de uma igrejinha do interior. Eu não convivia com pessoas do ramo pentecostal. Não havia nenhuma igreja pentecostal em nossa cidade. É provável que tivesse algumas pessoas pentecostais, mas eu não as conhecia. Em 1934, eu fui curado de uma doença incurável no sangue e também de um coração deformado. Em 1935, uma pessoa veio à minha cidade, montou uma tenda e começou uma cruzada evangelística chamada Avivamento do Evangelho Pleno. Evangelho Pleno não significava nada para mim. Eu estava muito ocupado e não participei das primeiras reuniões. Mas quando eu descobri que eles estavam ensinando a respeito de cura divina, eu fui. Durante essas reuniões, 465 pessoas foram salvas e então algumas dessas pessoas ergueram um prédio que se tornou o Tabernáculo do Evangelho Pleno. Por algum tempo eu precisei aprender a me manter firme sozinho a respeito de cura divina, mesmo sendo ainda uma adolescente, e me fortaleceu muito poder estar ao redor de pessoas que também criam no poder de Deus nas áreas de cura e fé. Foi por essa razão que eu comecei a frequentar essas reuniões. Elas adicionaram conhecimento, me ajudaram. Mas essas pessoas também ensinaram a respeito da experiência do batismo no Espírito Santo. Por causa do propósito evangelístico da cruzada, nenhuma pessoa foi batizada no Espírito Santo durante as reuniões. Os preletores se focaram em pregar mensagens evangelísticas. Tivemos no total 8 semanas de cultos e mais ou menos após a 4ª semana, eles começaram a fazer cultos para ministração de cura durante algumas noites na semana. Durante a última semana, eles começaram a pregar um pouco a respeito do batismo no Espírito Santo, mas ninguém foi batizado. Não havia obreiros para ajudar.
Depois que o grupo começou a se reunir no tabernáculo, pessoas começaram a receber a experiência do batismo. Mas eu fechei meu coração para isso. Eu pensava, eu creio no Espírito Santo, mas esse negócio de línguas, não sei. Mas eu vou demonstrar um pouco de interesse e entusiasmo nisso para que eu possa estar envolvido com eles e assim continuar ouvindo sobre fé e cura. E esse foi o máximo que eu consegui me dar em relação ao assunto, pelo menos no início. Mas como um amigo do Texas diz, é como estar em um terreno escorregadio. Se você tentar ficar em pé por ali, você vai acabar escorregando. E eu escorreguei. No dia 8 de abril de 1937, às 18 horas e 8 minutos, na sala do pastor do Tabernáculo do Evangelho Pleno, eu fui batizado no Espírito Santo e comecei a falar em outras línguas, conforme o Espírito de Deus me concedia. Meus colegas batistas tentaram me alertar contra isso, quando eles viram que eu estava convivendo com os pentecostais. Uma pessoa em particular, que fazia parte da minha igreja, veio falar comigo, me alertar. Ele não era um ministro ordenado, mas era um professor da nossa classe de estudos bíblicos. Este homem havia se formado em um grande seminário bíblico e, portanto, tinha a mesma formação e treinamento que todos os ministros formados nele tinham. Nós nos dávamos muito bem. E eu me lembro dele vindo falar comigo mais de uma vez dizendo, eu admito que esses pentecostais, de certa forma, são bem ortodoxos naquilo que creem. E eu também admito que aqueles que frequentam o tabernáculo do Evangelho Pleno vivem vida melhor, mais pura e limpa, do que o nosso povo aqui da Igreja Batista. Mas esse negócio de falar em línguas é do diabo. Eu pensei comigo mesmo, como pode ser que essas pessoas recebem algo do diabo que as fazem viver melhor que outros cristãos? Eu nunca ouvi falar sobre o diabo querendo ajudar as pessoas a terem uma vida melhor. Normalmente ele quer fazer o contrário, tornar a vida pior. Bem, esse homem era formado no seminário bíblico e eu era apenas um adolescente, então eu guardei o que ele falou. Mas depois que eu tive essa experiência pentecostal, eu me lembrei de algo que ele havia dito. E isso não é o Espírito Santo, é algum outro tipo de espírito. Abre parêntese. Pela forma que os pentecostais ensinavam, dava a impressão de que uma pessoa não recebe o Espírito Santo em sua vida até que ela receba o batismo no Espírito Santo e fale em outras línguas. Fecha parêntese. Mas quando eu fui batizado no Espírito Santo e comecei a falar em outras línguas e falei durante 1h30, uma das primeiras coisas que eu entendi foi que o mesmo Espírito que me concedia as línguas naquele momento para que eu falasse era o mesmo Espírito que eu havia recebido há 3 anos quando eu nasci de novo. Eu não recebi no batismo um novo Espírito ou um que fosse diferente. O Espírito Santo não tem um irmão gêmeo. Ele é o único Espírito. Existem diferentes obras do Espírito, mas ele é um só, o mesmo. Então, eu comecei a ficar de olho naquele professor da escola bíblica dominical da Igreja Batista. Eu sabia que se nos encontrássemos, ele iria começar a conversar a respeito disso e me alertar falando que as línguas eram do diabo, porque era isso que ele fazia todas as vezes que nos encontrávamos. Eu cruzei com ele de propósito e começamos a conversar. Eu queria que ele chegasse logo no assunto, então eu o trouxe à tona. Eu disse, sabe aquela experiência pentecostal, ou falar em línguas, que essas pessoas do Evangelho Pleno ficam falando? Sim, ele respondeu. Você sempre tem falado comigo a respeito, dizendo que é do diabo. Eu disse, ah, sim, e com certeza é. E como você sabe que é? Simplesmente não é o mesmo Espírito, ele falou. Não é o Espírito Santo. Nós recebemos o Espírito Santo em nós através do novo nascimento. Esse aí é um Espírito diferente. É mesmo? Eu perguntei. Sim. Bem, eu continuei. Se essa experiência pentecostal de falar em línguas que ele tem lá no tabernáculo do Evangelho Pleno é coisa do diabo, então todo o movimento batista do Sul também é do diabo. Do que você está falando?
Ele perguntou. Eu disse, eu fui batizado no Espírito Santo e falei outras línguas, mas não tenha medo, você não vai pegar nada. O Espírito Santo é um cavalheiro, o mesmo Espírito que eu conheci na Igreja Batista lá no Sul, quando eu nasci de novo, é o que me deu as línguas para falar. Ah, não, isso não é possível, ele disse. Você já falou em línguas alguma vez? Eu perguntei. Não. Como você pode saber então? Bem, eu simplesmente sei que não pode ser o mesmo, ele respondeu. Você é formado no seminário, não é? Eu perguntei. Oh, sim. Então você sabe que a Bíblia diz que o homem que responde antes de ouvir é um tolo. Provérbios 18:13. Não seja tolo. Se você nunca falou em línguas, como você pode saber que espírito ele é? Eu continuei. Veja bem, eu recebi o novo nascimento, a experiência de nascer de novo, e eu vivi essa experiência também, então eu tenho que saber. Eu tenho que pesquisar sobre isso, ele falou. Depois eu falo com você. Eu estou esperando por ele desde 1937. Ele nunca voltou para falar mais nada. Meu querido, quando somos batizados no Espírito Santo, não recebemos um espírito diferente. O mesmo Espírito que nos concede as línguas para que falemos é o que recebemos quando nascemos de novo. É somente uma decisão diferente da sua obra em nós. O novo nascimento, com certeza, é de grande e maior importância. Mas graças a Deus pelo batismo no Espírito Santo e pelo revestimento de poder que vem do céu para nós. Eu ministrei durante 3 anos antes de ter sido batizado e me lembro bem a diferença entre o antes e o depois. O que a Bíblia diz? Vamos começar olhando as palavras de Jesus a respeito da obra do Espírito dentro de nós e sobre nós. E vamos descobrir no livro de Atos e nas epístolas a obra maravilhosa que o Espírito Santo continua fazendo na vida de cada cristão. Em primeiro lugar, vamos olhar 4 textos das Escrituras. As 2 primeiras se encontram no Evangelho de João e no livro de Atos dos Apóstolos. João 14, verso 17. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, pois habita convosco e estará em vós. Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. O próximo texto que vamos olhar se encontra em João capítulo 4, onde Jesus está junto à fonte falando com a mulher samaritana. João 4:14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Deveras, a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Vamos agora para João capítulo 7, o 4º texto das Escrituras. João 7, do verso 37 ao 39. No último dia, o grande dia da festa, Jesus se pôs de pé e clamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Isto ele dizia do Espírito que havia de receber o que neles crescem. O Espírito Santo ainda não fora dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Podemos perceber nessas 4 passagens que a palavra de Deus nos fala sobre o Espírito dentro de nós e o Espírito sobre nós. É o que eu chamo de a dupla obra do Espírito Santo. Lendo esses versículos e outros que ainda vamos estudar, é muito claro ver que o Espírito Santo trabalha dessas 2 formas. E Deus espera ver essa dupla obra na vida daqueles que já aceitaram a Jesus. Quando estudamos sobre este assunto, à luz da Bíblia, percebemos que existe também um desenvolvimento em 2 aspectos que Deus espera de seus filhos que já receberam o Espírito Santo: águas na fonte e águas no rio. Nas 2 primeiras passagens que lemos, Cristo nos dá a promessa do Espírito habitando em nós e também do derramamento sobre nós. Ele nos dá a promessa do Espírito em nós, no livro de João, capítulo 14.
O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, pois habita convosco e estará em vós. Verso 17. E a promessa do derramamento do Espírito em Atos, no capítulo 1. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Verso 8. Jesus não falou que nos converteríamos ou que iríamos nascer de novo quando o Espírito Santo viesse sobre nós. Ele disse, mas recebereis poder, falando exatamente da experiência que segue o novo nascimento, ou seja, o Espírito Santo sobre nós. E então, nas duas últimas passagens que lemos no Evangelho de João, mais uma vez podemos ver duas declarações distintas referente ao Espírito Santo dentro de nós e sobre nós. Jesus disse à mulher samaritana, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Deveras a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. João 4,14. Na Bíblia, a água é um dos tipos ou símbolos do Espírito Santo. Jesus disse, a água que eu lhes der, se fará nele. Agora note que o que Jesus fala a respeito do Espírito Santo em João 14,17 é bem parecido com o que acabamos de ver. Pois habita convosco e estará em vós. Explicando a respeito do Espírito Santo como água, Jesus disse que essa água seria uma fonte de água que jorre para a vida eterna. João 4,14. O capítulo 4 de João está se referindo à água na fonte, ou podemos dizer, o Espírito no interior. Mas Jesus também se refere ao Espírito Santo como água, em João 7. Jesus está falando aqui de água, referindo-se à água de um rio, ou seja, o Espírito sobre nós. João 7, verso 37 ao 39. No último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se de pé e clamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Isto ele dizia do Espírito que havia de receber os que neles crescem. O Espírito Santo ainda não fora dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Perceba que o texto de João 4,14 está falando sobre algo em nosso interior. A água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Jesus está falando sobre receber a vida eterna aqui. Esse texto de João 4,14 refere-se a um estado interior, onde aquele que a recebe é beneficiado com bênçãos em seu interior. Já o segundo texto que vimos, João 7, 37 ao 39, fala a respeito de outras vidas sendo abençoadas através do Espírito Santo fluindo em nós e através de nós, depois que recebemos o batismo no Espírito Santo. Quando o cristão recebe o batismo no Espírito Santo, significa que o Espírito Santo vem sobre ele. Embora as águas da fonte sejam para benefício pessoal do cristão, Jesus também fala a respeito de água em João 7, do verso 37 ao 39. Mas aqui são rios fluindo através de todo aquele que nele crê. Encontramos água tanto em fontes quanto em rios, mas elas possuem propósitos distintos entre si. E isso evidenciou-se nos dias de Jesus. Entendemos então que a água é um simbolismo do Espírito Santo e que existe essa dupla obra, uma dupla experiência em conexão com o Espírito de Deus, sendo ele água, frutos e dons. Podemos entender agora que temos dois grupos de novas características e dons em conexão com essas duas obras do Espírito. Encontramos o primeiro grupo no livro de Gálatas, no capítulo 5, os 9 elementos do fruto do Espírito. Podemos também dizer que são as características que o cristão adquire com o resultado do Espírito habitando dentro dele. Gálatas capítulo 5, verso 22 ao 23.
Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, que é alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. O segundo grupo resume-se nos 9 dons e encontra-se no livro de 1 Coríntios, capítulo 12. Eles são conhecidos como os dons do Espírito. 1 Coríntios, capítulo 12, do verso 7 ao 11. A manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. A um pelo Espírito é dado palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, a outro pelo mesmo Espírito fé, a outro pelo mesmo Espírito dons de curar, a outro a operação de milagres, a outro profecia, a outro discernimentos de espíritos, a outro variedades de línguas e a outro interpretação de línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. Os dons do Espírito Santo são dados para os que for útil, 1 Coríntios 12, 37. Ou seja, para que os cristãos possam abençoar outras vidas através dos dons. Baseado nessas duas passagens, podemos então concluir que o Espírito habitando em nós é para darmos fruto, e o Espírito derramado sobre nós para o serviço. E aqui concluímos o capítulo número 1. Até o próximo vídeo, no nome de Jesus.